dessa vez, nesse tutorial, eu comecei bem diferente. Eu comecei pela preparação do cabelo, eu fiz um penteado. Já tem tutorial desse penteado aqui no canal e eu vou deixar linkado aqui pra vocês pra agilizar o processo do vídeo, né? Então vocês podem conferir como construir esse penteado no vídeo que eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Eu utilizei esses sprays, essas tintas da alegria, esses sprays coloridos pra fazer a pintura do cabelo, né? Então comecei deixando uma base branca pra cor aparecer um pouco mais, então eu peguei, utilizei, borrifei um pouquinho de roxo, depois um pouquinho de preto, realmente pra dar esse aspecto da galáxia, né? Do outro lado, que vai ser o buraco negro, ficou todo pintadinho de preto, né? Então ficou esse degradê. Bom, e dessa vez, em vez de eu começar pelo rosto, eu comecei pelo colo. Eu comecei pintando o colo, mas depois eu parei porque eu lembrei que eu vou ter alguns pontos de desenho no meu colo, então eu preferi parar e desenhar eles primeiro com um lápis preto. Essa parte do colo em específica, eu ia deixar pra vocês adivinharem, mas como algumas pessoas não são tão geeks como outras, essa parte do colo, principalmente esse desenho da estrela e tudo mais, é uma referência à Capitã Marvel, uma personagem da Marvel que ainda teremos um filme aí em breve. Espero teremos um filme da Capitã Marvel, então me inspirei nela. E no cabelo também acabei me inspirando um pouco nela, tá? Então com o lápis também eu já vou fazer a parte do buraco negro, o quanto esse buraco negro vai entrar na parte da galáxia. Então eu já deixei aí um pouquinho já desenhado para eu saber até onde eu vou com a parte da galáxia, tá? Depois disso, agora sim vou terminar de pintar toda essa parte do meu colo de preto, braço. Dessa vez eu fiz os braços e as mãos também, tá, gente? Então dá trabalho, fica bem preto. Bom, agora com uma tinta azul, é uma tinta que é ativada por água, né? Então eu molho minha esponjinha. Eu tô usando uma esponjinha queijinho, gente. E eu tirei alguns nacos da esponjinha queijinho pra ela ficar com esse aspecto... como é que eu... Com esse aspecto, com essa superfície mais furadinha, tá vendo? Remontando um pouco ao aspecto da superfície da lua. Deu pra entender? Então eu arranquei alguns pedaços dela, assim, bem fácil, porque ela é uma esponja bem fácil de tirar. E fiz esses buraquinhos pra ficar essa superfície mais irregular. Aí eu utilizei as cores que a gente mais vê em galáxia, né? Em fotos de galáxia, né? Azul escuro, verde água, roxo e um rosinha claro, tudo muito bem misturado, mesclado, né? Pra gente não ver nos pontos mais claros da galáxia, eu utilizei o rosa mais claro e o verde, né? Porque tem pontos de mais luminosidade em alguns pontos da galáxia, né? Mais concentração de estrela, alguns pontos mais escuros. Tanto que depois eu voltei agora com uma sombra preta, tá? E um pincel de esfumar pra dar esse ponto mais escuro em alguns lugares da galáxia, porque não é tudo colorido, né? A gente tem esses pontos de mais luminosidade e os pontos mais escuros. Agora, para reforçar as cores e ficar uma coisa mais cintilante, mais brilhante, né? Eu tô usando um pigmento da NYX, esse pigmento é maravilhoso, veio na caixa que eles mandaram pra gente de presente do Top 15, então eu usei ele em toda a parte, praticamente quase em tudo, né? O azul aparecer um pouco mais e como ele tem essas partículas de brilho para dar um pouco mais de brilho. Depois eu entrego um pigmento roxo mais escuro, né? Pra reforçar o roxo. Depois eu entrei um pigmento lilazinho bem mais cintilante, tá vendo? Ó, como o brilho dele aparece mais, ele é mais cintilante. E depois eu entrei com um pigmento verde, meio duocromático. Eu até fiz sombra ali pra vocês verem a questão da cintilância na pele, como vai ficar bem bonito. E fui esfumando com a mão mesmo esses pigmentos, tá? Misturando um no outro. E agora com uma tinta branca e um pincel bem fininho de detalhe, tipo de unha, aquele de detalhe de unha, eu vou fazer o desenho das estrelas. Essa é a parte mais de paciência, tem que ser uma coisa aleatória, mas muito bem pensada, porque não temos uma coisa muito certinha da disposição das estrelas na galáxia, né? Como eu falei, tem alguns pontos de mais acúmulo de estrela, outros pontos sem muito acúmulo. Todo esse procedimento eu fiz no meu braço e fiz no colo abaixo da faixa, tá? Aí agora essa parte da faixa que eu me inspirei na Capitã Marvel, nela é dourado. Eu preferi fazer prateado porque achei que ia ficar mais harmônico com o restante da maquiagem, tá? Então eu pintei com uma tinta prata também ativada por água e selei com iluminador prateado e uma sombra da NYX também que a gente recebeu na caixinha. Eu vou deixar o nome de todos os produtos aqui abaixo na ordem de uso, tá? Pra quem se interessou em alguma coisa específica, vai estar aqui embaixo no box de informações, tá bom?
Aí agora eu tô dando acabamento na faixa, tô usando uma sombra preta, a mesma sombra preta que eu usei pra dar acabamento na parte da galáxia, tá? E vou fazer toda essa parte de ajuste aí da estrela, também vou terminar de pintar ela, selar com o iluminador e a sombra, tá? Dar o acabamento nas bordas, inclusive ali na parte onde a estrela está dentro da faixa, eu sombreei, tá? A parte externa da estrela, para dar um pouco mais de profundidade e parecer que a estrela está um pouco mais à frente da faixa, para ficar um pouco com mais dimensão no nosso desenho, não ficar uma coisa tão chapada, tão 2D, certo? Aí depois disso eu vou terminar de entrar com a parte da galáxia em todo o buraco negro. Não tem problema que invada um pouco a parte onde vai ser o buraco negro, porque depois a gente só vai pintar de preto, que vai tampar essas cores, essas partes que sujou de colorido, então não tem problema, tá? Fiz o mesmo processo com as tintas coloridas, com a sombra preta e com os pigmentos, né? Mesmo procedimento, mesma ordem, azul, roxo, né? O lilazinho e o pigmento verdinho ali do ocromático, sem muito segredo. Fizemos depois, complementamos com o restante das estrelas, com a tinta branca, certo? Mesmo procedimento que eu fiz aí, foi feito em todo o corpo do lado da galáxia, braço inclusive, nas mãos. E esse procedimento também vai ser feito no rosto, tá? Sem muitos segredos, os mesmos produtos. Agora, parte acho que mais fácil da maquiagem é terminar de pintar tudo de preto. Por isso que o fundo, gente, é preto, porque eu quis dar essa ilusão de que o fundo preto do meu corpo e o fundo preto do pano estão se fundindo, então não dá pra ver onde um está começando e onde o outro está terminando, pra gente dar esse efeito, essa ilusão mesmo de que o buraco negro está tomando por completo a galáxia, né? Então fica bem legal esse efeito, principalmente pra fotografia. Finalizada a parte preta que eu selei com sombra preta, pra ficar mais sequinho, né? E não ficar borrando, agora eu estou preparando a minha pele. Passei um pouquinho de primer só para ajudar na textura ali perto do meu nariz, que é um pouco mais porosa. E fiz essa cobertura bem leve mesmo, por isso que eu fiz com esponjinha. Eu utilizei até um BB Cream, não utilizei base, tá? Só para igualar o meu rosto, tirar essa vermelhidão que eu tenho, né? Que eu sou vermelhinha. Então foi só para igualar um pouco a tonalidade do meu rosto. Selei com pó branco, pó translúcido, para tirar um pouco do brilho e também para manter esse produto no lugar, para não me atrapalhar. Aí agora, o mesmo processo, vou fazer o desenho até onde o buraco negro vai invadir a parte da galáxia. Estou utilizando um lápis preto, que é bem macio, que faz toda essa etapa para mim. Você pode fazer com um lápis branco também, se você não tiver tanta confiança para trabalhar com lápis preto, você pode fazer com um lápis branco também, ou aquele begezinho, enfim, tá? Aí com o preto, agora com a tinta preta ativada por água, vou fazer toda a parte já do preto, só para vocês enxergarem bem. Acho que agora com a parte mais, o quadro mais bem feito, vocês conseguem enxergar bem a parte do rosto sumindo no preto do pano, né? Gente, essa tinta do ouvido, vocês não têm noção pra tirar. Mas enfim, vamos continuar. Aí agora, gente, essa parte do olho, vocês viram que o efeito que eu dei na maquiagem dessa vez foi com o olho fechado. Porque eu não achei as lentes que eu queria. Eu queria aquela lente preta que cobre todo o globo ocular, né? E a lente branca, né? Pra dar o efeito do buraco negro e a parte branca da galáxia. Mas como não achei essas lentes, tive que dar esse efeito com a pálpebra fechada. Por isso que na parte da galáxia eu pintei tudo de preto. E agora, nesses arredores aí da pálpebra, eu fiz de preto, porque a gente vai fazer toda aquela parte da galáxia, como eu falei, a gente vai fazer todo aquele processinho, né? Então até pra cor aparecer um pouco mais. E também ali depois na parte da pálpebra eu vou pintar de branco. A gente vai fazer uma ilusão de que o meu olho está aberto e que é uma lente branca. Então é mais ou menos aí que a banda toca dessa vez. Então agora eu tô fazendo o mesmo processo, só a tinta rosa que eu acabei invadindo todo o meu rosto, que ficou a parte sem cor, né? Que ficou o tom da minha pele, tá? Então o mesmo procedimento com os pigmentos, pra dar mais cor, pra dar mais cintilância, mais luminosidade, né? Ó como esse pigmento lilazinho ficou lindo, maravilhoso, deu bastante brilho pro rosto. Aí finalizada essa parte eu já quis agilizar para finalizar o olho para ver se ia dar certo, né? Então eu já terminei de fazer todas as partes escuras do rosto com o lápis preto do olho, né?
A parte do preto eu até inclusive reforcei com lápis pra ficar bem pretinho mesmo, depois eu selei com sombra preta. Aí na parte do branco, primeiramente, em vez de eu entrar com a tinta, eu já entrei primeiramente com o jumbo da NYX, o Milk, né? Porque ele vai mesclar muito melhor com essa parte preta e já vai me dar um efeito, a gente já vai esfumar com o pincel lápis, mesclando a sombra preta, que já está na pálpebra, com esse jumbo. Então vai me dar uma extremidade no branco ali, um pouco mais esfumada, um pouco mais com acabamento não tão recortado, né? Pra gente dar um pouquinho de profundidade para esse olho, para ele não ficar tão chapado e tão artificial. Agora sim eu tô entrando com a tinta branca, com o pincel um pouco mais firme, né? Pra gente dar esse efeito um pouquinho mais recortado, e com o pó translúcido branco eu estou selando a tinta e ao mesmo tempo já misturando o preto com o branco, né? Pra dar, é como se fosse uma pálpebra à luz, tá? Os cantos um pouquinho mais escurinhos, pra realmente o centro da pálpebra ele dar esse, né? Desse vir pra frente. E pra ficar um pouco mais tridimensional esse olho, pra não ficar uma coisa tão chapada e ficar uma coisa mais real, mais perto do real, né? Agora a parte de acabamentos do rosto, tô fazendo a sobrancelha do lado da galáxia de branco, a tinta branca, sem muito segredo. E agora eu vou fazer toda a parte das estrelas também na parte da testa, tá? E na parte da mandíbula também, em todas as áreas que a gente fez o colorido aí do rosto, tá? Aí eu tive a brilhante ideia de colocar mais uma referência da Marvel. Eu quis uma joia do infinito só pra mim, então eu coloquei uma joia do infinito na minha testa. Eu não sou Visão, mas eu também sou foda. Opa, não pode falar palavrão, mana, se situa. Enfim, na boca eu tô usando o Vivid Bright da NYX, né? Gente, que produto bom. Meu Deus, olha, as coisas mais difíceis que foram pra eu remover dessa maquiagem depois que eu saí do banho ainda não tinham saído: a boca e a parte escura do preto em volta do olho. O resto saiu no banho. Mas esse Vivid Bright, a qualidade é impressionante. Eu fiz um ombre na boca, como vocês podem ver, eu fiz até um desenho mais arredondado de boca pra não ficar tão humano. Então eu fiz esse ombre do preto, assim, de um roxo mais escuro, até sumir ao lábio na cor da pele. Esse glitter maravilhoso é da NYX também, vou deixar a numeração pra vocês aqui abaixo do vídeo, tá? E esse delineador de detalhamento aí da NYX também, eu fiz alguns detalhes de acabamento com ele, né, nos lábios, alguns detalhamentos na parte do buraco negro também, pra dar um efeito mais de trevas, né, pra aparecer um pouco mais do escuro, ok? E também pra finalizar eu fiz uma faixa com glitter ali na parte de baixo dos lábios, só pra dar mais um detalhe. E assim finalizamos. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de votar no time Amanda. Vou deixar o link aqui pra vocês, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima etapa, se Deus quiser. Beijo!